Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. O vento soprava em sentido. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago ou as águas. Quando o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco. Então Pedro andou sobre as águas. Nós temos aqui duas informações. A primeira é que o Pedro, desceu do barco. A segunda informação é que ele andou sobre as águas. Porque entre descer do barco e andar sobre as águas são duas coisas totalmente diferentes. Mas a informação que nós temos é que ele está andando sobre as águas. Olha para essa pessoa que está próxima a você e diga assim: Pedro andou. E foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Obrigado. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra. Você consegue imaginar a cena? A noite é escura, os ventos são contrários, 12 homens estão dentro de um barco e já estão com a embarcação a uma considerável distância. Eles estão no meio do mar ou do lago, porque é o lago ou o mar da Galileia. O cenário é de pavor. O medo toma conta deles. Só que eles não têm que lidar só com o medo. Eles estavam tendo que lidar com o cansaço. Se você conhece essa história que está registrado no Santo Evangelho e nos demais evangelhos, não foi só Mateus que narrou esse acontecimento. O texto vai dizer que eles já estavam cansados de remar.
Uma coisa é remar quando o vento está a favor. Outra coisa é remar quando o vento é contrário. Vai exigir um esforço muito maior. Então, não é só com o medo que eles têm que lidar. Eles estão tendo que lidar com o cansaço. Só que eles não podem parar. Porque se eles parar, o vento vai arrastar eles. Ou seja, insistir em remar é tentar manter o controle diante do incontrolável. Talvez você chegou aqui hoje e essa seja a sua realidade. Você está tendo que lidar com o medo, você está tendo que lidar com o cansaço. E eu sei que o pior cansaço, ele não é o físico, porque cansaço físico, cama resolve. Cansaço físico, um bom colchão resolve. Aliás, quando nós estamos cansados, até um travesseiro no chão resolve. Sim ou não? O pior cansaço é o cansaço emocional. Esse cansaço, ele é terrível. Porque não é com cama que resolve. E aí, como eles estão cansados e com medo, há muito barulho na mente deles. Há muito barulho na mente. Há muitas vozes brotando na mente deles. Vozes como: será que vamos conseguir? Será que sairemos dessa? Por que que nós entramos nesse barco? Sabe aquele dia difícil, complicado, que você está tendo que lidar com situações desafiadoras, que chegou de forma inesperada, e você não tem o controle delas, e você então começa a dizer para si mesmo: se eu soubesse que seria assim, nem tinha saído de casa hoje. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu nem da cama tinha levantado hoje, pastor Gomes. Como se a cama ou a casa fosse o lugar mais seguro do mundo. Então há muitas vozes, há muito barulho na mente deles. Só que presta atenção, o texto em que nós lemos diz que foi justamente no meio da noite. Repita comigo: meio da noite. Foi justamente no meio da noite, no meio da tempestade, que Jesus vai ao encontro deles no meio do mar. Ah, peraí. Eu tenho aqui no meio da noite. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, e o barco está no meio do...
É diante deste cenário aqui, ó, que Jesus vai em direção da embarcação deles. É quando o medo já se torna pânico, terror. É quando já não há mais força física para remar. É quando estão tomados de incerteza. Será que vamos sair dessa? Que lá vem andando sobre as águas o nosso surfista da Galileia, que vem andando sobre as águas, aquele que tem o poder, aquele que tem o controle quando eu já não tenho mais controle. Ele vem andando sobre as águas quando aqueles homens já não sabem mais o que fazer. O que sabe todas as coisas já está se aproximando deles. Oh glória! É diante de um cenário desfavorável, difícil e desafiador, que Jesus, ele vem para se encontrar com eles. Por quê? Porque o texto diz que Jesus viu que eles já estavam cansados, que eles já estavam exaustos, que ele já não aguentava mais. Então é aí que Jesus então vem ao encontro deles. E eu quero profetizar nesta noite. Eu quero profetizar nesta noite. Nesta noite, Jesus também vai ao encontro da tua casa. Jesus vai ao encontro da sua família. Jesus vai ao encontro desta situação que humanamente falando é impossível. Ele já está indo ao encontro. Ora mandarababash. Jesus não esperou o mar se acalmar, não. Jesus não esperou um tempo de calmaria para ir ao encontro dos discípulos, não. Jesus, ele foi ao encontro com os ventos contrários, com as ondas altas. Foi quando a tempestade, ela estava quase arrebentando o barco, que Jesus foi andando sobre as águas. Jesus não esperou a calmaria. Não, quem espera a calmaria sou eu. Quem espera a calmaria é você. Jesus não precisa esperar calmaria nenhuma. Por quê? Porque Jesus não depende desses fatores. Jesus não depende de circunstâncias favoráveis para poder resolver alguma coisa. Quem precisa de circunstância favorável é essa pessoa que está do teu lado aí. Jesus não precisa de circunstância favorável para agir. Quando Ele quer agir, Ele vai agir. Quando é para Ele trabalhar, Ele vai trabalhar. Quando é para Ele fazer, Ele vai fazer. Ele já está fazendo. Eles estão apavorados. E na verdade eles estavam revivendo um trauma. Como assim, pastor? Porque essa não foi a primeira experiência traumática no meio daquele mar. Se você lê na sua Bíblia e nos Santos Evangelhos, aconteceu uma tempestade antes, uns dias atrás. Só que naquela Jesus estava dentro do barco, dormindo. No desespero, só bastou acordá-lo.
Então os discípulos, eles já tinham vivido uma experiência traumática no meio daquele mesmo mar, dentro do mesmo barco. Só que a diferença agora é que Jesus está ausente. A mofada dele está lá. Mas cadê ele? Que disse que era para nós atravessar, que ele ia despedir multidão. Uma coisa é olhar para aquele cantinho e ver Jesus roncando. Outra coisa é olhar para aquele mesmo cantinho, cadê ele? Ter a certeza que Jesus está ali naquele cantinho nos dá uma certa paz, nos dá uma certa segurança. Sim ou não? Mas e quando eu olho para aquele canto e eu não encontro ele? Então já há um trauma existente na mente deles. E agora eles estão revivendo tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez 2025 foi o ano de reviver alguns traumas. Talvez você já está revivendo alguns traumas já há alguns meses. Porque talvez a situação que você está vivendo agora se assemelha às situações que você viveu lá atrás. Situações de dores, situações de angústia. Você olha para a situação e você diz: eu já passei por isso. Aí alguém vai falar assim: então se você já passou, você sabe lidar com isso. Eu sei lidar quando Jesus está naquele cantinho ali. Por quê? Porque quem resolveu a primeira vez não foi nós. Porque da outra vez quem resolveu foi ele. Foi uma gritaria, o Tomé ficou... Coitado do Tomé. O Tomé só faltava bater a cabeça na madeira do barco. E agora o Pedro gritando: acorda ele aí! O Judas segurando a sacolinha do dinheiro, porque não podia cair na água. Ele era o tesoureiro. Jesus ficou de pé e resolveu a parada. Mas e agora que nós olhamos para aquele canto e ele não está lá? Sabe aquele momento que você não sabe nem como orar? A situação é tão desesperadora que você não sabe se você clama ou se você grita. O céu está falando e está comunicando no meu espírito que tem gente que chegou assim aqui hoje. Você não sabe se você clama ou se você grita. E talvez no seu coração você está dizendo assim: pastor, mas eu já aguentei muita coisa lá atrás. Eu já suportei muitas coisas, eu já passei por muitas tempestades. Só que agora parece que Jesus está tão distante. Porque das outras vezes só bastou dobrar o joelho para ele se levantar. Bastou chamá-lo para ele se colocar de pé. Só que agora faz tempo que a gente está chamando por ele. A gente não sabe se ele está ouvindo. Por quê? Porque o barulho da tempestade está tão alto
que a nossa voz parece que está passando desapercebido perto do som da tempestade. Sabe por que Deus trouxe você aqui, filha? Porque o sentimento é esse. Eu estou orando, eu não estou vendo Ele. Eu estou chamando, mas Ele não está aparecendo. Eu estou remando, e eu não sei até quando eu vou conseguir remar, mas eu estou remando. Talvez você está sentado do lado de alguém aí, que ele não sabe até onde ele vai aguentar, porque daqui a pouco ele vai soltar os remos. Sabe aquele momento em que você cansa e você solta os remos e diz: é melhor se entregar para a tempestade. Eu estou vendo algumas lágrimas aqui do altar. E essa lágrima que faz eu entender o porquê que essa noite é chamada de profética. É quando o Eterno começa a revelar o coração dele ao seu coração. Porque para mim profético é isso. Pastor, eu não sei até onde eu vou aguentar com essa enfermidade. Eu não sei até onde eu vou aguentar com tantas brigas no meu casamento. Eu não sei até onde eu vou aguentar com meu filho fora de casa. Eu não sei até onde eu vou aguentar com tantas contas. E quando eu olho para o meu saldo, ele está negativo. Eu não sei mais. Era assim que os discípulos estavam se sentindo. Mas Jesus está vindo. Eles não estão vendo, mas Ele está vindo. Não, eles não estão percebendo, mas Ele está vindo. Ei, você está aí se perguntando: até quando? E nesta noite Deus me usa como profeta para te dizer: mas Ele está vindo. Ele está chegando. Olha para essa pessoa aí, com carinho, encosta nessa pessoa e diga assim: calma, aguenta só mais um pouquinho. Ele está chegando. Ele está chegando. Quando Ele chega, quando Ele chega, tudo muda. Só que conforme Jesus foi se aproximando, os discípulos, eles olharam e não identificaram. Eu vou repetir isso aqui. Eles olharam, mas não identificaram quem era. Porque a tempestade, a noite escura, não permitia uma visão clara de quem estava chegando. É um problema quando a nossa visão está embaçada. É um problema quando a nossa visão espiritual ela não está clara. E eu não tenho o discernimento, eu não consigo identificar a presença de quem está chegando. Eles começaram a gritar: é fantasma, é fã? É fã?
Eles gritam é fantasma porque não havia clareza na visão. Pior do que estar no meio de uma tempestade é não ter clareza na visão. Porque qualquer manifestação que você não identifica, para você é demônio, é diabo, é o Gasparzinho, é fantasma. E aí que é o problema. Por quê? Porque se você não identifica que é ele, você não consegue aceitar que é ele que está chegando. Que ele está no controle. O fato de você não ter clareza na sua visão não permite você ter a certeza de que Deus está no controle no meio da tempestade. Tem gente que chegou aqui gritando fantasma. É fantasma, é fantasma. E por que eles gritam fantasma? Porque eles não estão sentindo a presença. Até porque uma coisa é ver, outra coisa é sentir. Será que eu continuo? Eu vou fechar aqui, ó, porque já desceu vários downloads já e já. Hã? Eu vou repetir isso aqui. Uma coisa é ver, outra coisa é sentir. Posso falar uma coisa? Mais poderoso do que ver é sentir. Ah, pastor, Hebreus 11:1. Está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se. Então ver não é tão importante. Até porque se você vê e tem clareza do que está vendo, não precisa ter tanta fé. Então presta atenção. Eles não conseguem sentir a presença de Jesus. A tempestade não está permitindo eles sentirem a presença do Mestre. Pergunta por quê? Porque o medo é muito maior dentro deles. Tem pessoas que ele está tão dominado pelo medo da situação que não existe espaço para a presença dele. Hoje é a noite de você mandar embora o medo e dizer sim para aquele que está chegando. Hoje é a noite de você dizer: medo, vai embora. Pastor, mas é o medo que está me mantendo seguro aqui dentro desse barco. Mas você não sabe até onde o barco vai aguentar. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você acha que ainda te dá segurança, você não sabe até onde vai aguentar. Tem pessoas aqui que ele achou que a segurança era a família dele, e hoje está com a família arrebentada. Tem pessoas que achou que a segurança da vida deles era a companhia, era o cônjuge, era a pessoa amada que estava ao seu lado, e hoje está cada um para um canto. Tem pessoas que acham que é o seu trabalho que lhe dá segurança. Não é, porque você não sabe até quando essa porta vai estar disponível para você. Uma hora ela fecha. Tem pessoas que estão achando que esse barco vai lhe manter seguro. A pergunta é: seguro até quando? A maior segurança não está no barco. A maior segurança está naquele que está chegando. Aleluia!
olha para essa pessoa e diga assim: a maior segurança está em Jesus. Então presta atenção. Jesus vai se aproximando e eles estão gritando: é. Aí Jesus, ele começa a dizer e declarar: não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Ou seja, quando a visão não é clara e eles não têm a certeza de que eu estou chegando, é necessário liberar uma palavra. Porque se a visão está embaçada, a audição tem que estar boa. Romanos está escrito: a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário ele liberar uma palavra. Ei, você está aqui, e nesta noite que os teus ouvidos estejam abertos e atentos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Que os teus ouvidos estejam atentos. Sabe por quê? Porque se você não está vendo, você vai ouvir, e vai ouvir a voz dele. Você vai começar a ouvir a voz dele no meio do barulho dessa tempestade. Você vai ouvir a voz Arabacalá. Você vai começar a ouvir a voz dele no meio do barulho desse caos. Você vai começar a ouvir a voz dele. Nesse culto você já pode começar a ouvir a voz dele. A voz do Espírito Santo que está aqui entre nós. Jesus disse: sou eu. Então quando ele fala sou eu, é nesse momento que Pedro, quem? Aqui eu começo a pregar a mensagem e já termino. Tudo que eu falei até agora foi dentro do contexto. Agora eu entro no tema. Pedro então disse: se é o Senhor, ou se és tu, manda-me ir ter contigo. Se é o Senhor. Aí Jesus responde: venha. Peraí. Deixa aí. Jesus disse? Jesus disse mais alguma coisa? Não, olha para o texto, olha lá para o texto. Jesus está dando garantia de alguma coisa aqui? Aí eu te pergunto: o vento continua soprando o contrário? Porque a tempestade só acalma com Jesus dentro do barco. Jesus não está dentro do barco ainda. Então o vento ainda continua forte, as ondas continuam fortes. O que Jesus está falando para o Pedro? Eu queria estar sentado aí só para estar ouvindo Mas o que Jesus está falando para o Pedro? Depois do venha, tem alguma garantia? Você já percebeu que para tudo aquilo que Deus fala conosco, toda a direção dada por Deus, muitas das vezes nós não conseguimos viver aquilo que Ele está falando, porque nós precisamos de garantias. Tem pessoas que não estão vivendo o extraordinário na vida delas ainda, porque você é uma pessoa que para tudo você precisa de garantias. Deixa eu te falar uma coisa: para lidar com o homem você precisa de garantias.
Porque maldito o homem que confia no homem. Agora com Deus, Sarabás. Oh, aleluia, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem pessoas que já era para estar vivendo o extraordinário faz tempo. Pastor, mas eu sou pé no chão. Aprenda uma coisa, com a fé é pé no chão, mas é mente no céu. É pé no chão e cabeça na sala do trono. Tem pessoas que ele é tão pé no chão que ele não rompe. Ele nunca dá um passo a mais. Sabe por quê? Porque para ele o barco é mais seguro do que o convite de Jesus. Venha. Tem pessoas que precisam sentir o barco. Ele precisa de apoio o tempo todo. E se Deus quer tirar o apoio? E se Deus ele quer tirar de você isso? Entenda isso aqui, eu já vou terminar a mensagem. Quem quer que eu termine? Fala amém. Quem quer que eu continue? Fala glória. Verdade. Mas já é 8h20. Você não quer partir para outro momento? Vai terminar? Presta atenção. Pedro não tem mais nada, só o venha. Mas ele tem o venha. Então pensa comigo, são 12 discípulos, são 12 homens. Sim ou não? Sim ou não? Ok. Só que dos 12, só um está desejando viver o extraordinário. Porque só um está dizendo, permita-me ir. Permita-me sair do barco. Permita-me sair do... Volta um versículo antes. Ele quer sair da onde? Disse Pedro, se és tu, manda-me ir teu encontro sobre as... Agora o verso. Venha, ele respondeu. Então Pedro... Agora pensa comigo, sair de um barco no meio de uma tempestade, diante de uma noite escura, é loucura? Sim ou não? Eu estive em 2023 em Israel e eu atravessei o Mar da Galileia. Tem um museu ali no Mar da Galileia, e nesse museu, se você der um Google, você vai ver. Eu postei nas minhas redes sociais. Tem uma embarcação que foi achada no fundo do Mar da Galileia, datada do tempo de Cristo, de Jesus. Era uma região de pescadores. E ela está lá toda montada em cima de uma base de ferro. Porque por causa do tempo se deteriorou, tiveram que usar produtos químicos para mantê-la intacta. Para que as pessoas tenham uma ideia de como que era esse barco. Não era um barco resistente. Era um barco de pescador. Quem está entendendo isso aqui? Só que mesmo não sendo resistente, é a segurança dos 11 homens que está lá dentro ainda. Mesmo eles não tendo garantia de até quando a madeira vai suportar,
eu prefiro ficar aqui segurando no barco. Só que o Pedro, ele quer viver o extraordinário. O Pedro saiu do barco. Só que aí nós temos uma segunda informação. Pergunte qual? Ele não só saiu, ele andou. Não, vou repetir isso aqui. Ele anda. Tem pessoas que acham que o Pedro saiu e já afundou. Não, ele andou. Tem um milagre acontecendo aqui. Só teve dois que quebrou a lei da física. Um foi Jesus. O outro, sobre uma matéria líquida, não sólida, ele andou. Quebrou a lei da física. Ninguém mais andou, porque todos precisam de uma prancha, de um bote. Quem está entendendo isso aqui? Mas o Pedro está andando. O que está acontecendo aqui? O Pedro está pela primeira vez na vida dele vivendo algo extraordinário. Ele está vivendo o extraordinário no meio do caos. Ele está vivendo o extraordinário no meio de uma tempestade. Ele está vivendo o extraordinário no meio daquele barulho todo da tempestade. Mas ele está vivendo o extraordinário. Por quê? Porque quando Deus quer que você viva o extraordinário, pode estar um caos ao seu redor, você vai viver o extraordinário. Pode estar uma tempestade, pode estar quebrando tudo, mas você vai viver o extraordinário, se Ele quiser que você viva o extraordinário. Não, eu só vou viver o extraordinário quando a economia estiver bem. Não, eu só vou viver o extraordinário quando as coisas estiver tudo ajustada. Não. Com Deus é diferente. Com Deus, Ele te chama para viver o extraordinário. É no meio do caos. É no meio dessa enfermidade que Ele está te chamando para viver o extraordinário. É no meio desse conflito familiar que Ele está te chamando para viver o extraordinário. É no meio dessa situação financeira difícil, cheio de conta, que Ele está te chamando para viver o extraordinário. Ele está te chamando para viver o extraordinário. Olha para essa pessoa e fala assim: hoje Deus está te chamando para viver o extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa. O gostinho do extraordinário é diferente. O comum todo mundo vive. Vou repetir. O comum todo mundo vive. Mas Deus está te chamando de uma vida comum para começar a viver o que você nunca viveu, para você experimentar o que nunca experimentou na sua vida. O Pedro está andando. O Pedro está andando, Guilherme. E o texto diz que ele está indo em direção a... Uau, vocês são demais, hein? Ele está indo em direção a... Ou seja, ele está indo em direção àquele que lhe chamou. Ele está indo em direção àquele que os olhos dele está posto, fixo, olhando. Enquanto ele está olhando na direção de Jesus, enquanto os olhos dele estão em Jesus, a física vai sendo confundida, a física vai sendo quebrada. Enquanto os olhos dele estão em Jesus, ele está vivendo o extraordinário. Mas o texto diz, mas, olha aí, ó, quando reparou no vento. Esse é aquele momento que ele tira o olho de Jesus e começa a olhar ao redor.
Sabe aquela imensidão escura? E você não vê nada? Você só escuta o barulho de onda. Quem já foi no mar em um dia de tempestade? Estava chovendo muito. Quem já foi? Quem já foi? Que forma aquelas ondas fortes assim, escurece tudo. Quem já foi? Agora imagina esse cenário lá no meio. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção nisso aqui. Enquanto os olhos dele estão em Jesus, pastor, mas como que o Pedro está enxergando Jesus no meio daquela noite escura? É porque Jesus disse: eu sou a luz. Ei, quando uma luz se acende no meio do escuro, você não precisa ficar procurando ela. Ela chama a sua atenção. Então presta atenção. Enquanto os olhos dele estão naquele que disse que é a luz, que é a vida, que é o caminho, enquanto os olhos dele estão nele, a coisa está acontecendo, está andando. Quando começa o problema? É quando ele começa a reparar o que não era para reparar. É quando o olhar dele está indo na direção da onde não era para olhar. Estava indo tudo bem. Olha para mim, filho. Vamos conversar. Estava indo tudo bem na tua empresa, no seu pequeno comércio. Mas aí você começou a reparar naquela gente à toa, falando asneira. Mas a crise, mas os problemas, mas não sei o que. Você viu fulano quebrou. Você viu, o movimento aqui parece que diminuiu. Aí você começa a dar atenção para isso. Lembra do Jairo? Quem lembra do Jairo aqui? Que foi buscar Jesus lá porque a filha estava morrendo. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Vem, Jesus, põe a mão na minha filha para que viva. Sim ou não? Sim, sim. A minha filha está quase morrendo. Minha filha está quase morrendo. É morta? Não. Ela estava quase? Ela estava morta? Só que o texto diz que quando Jesus está indo com ele e está chegando na casa dele, alguns homens saem da casa do Jairo, vêm ao encontro do Jairo e diz: não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Quando Jairo vai dar atenção a essas palavras, Jesus disse: não temas, crê somente, não tenha medo, continue acreditando. Aleluia. Sabe o que o céu está dizendo para alguém aqui? Não tenha medo, continua crendo. Não dê atenção às vozes alheias que não tem nada a ver com o venha de Jesus. Para de ficar dando atenção para qualquer um. Para de ficar dando ouvido para qualquer notícia. Pare de ficar reparando o que não é para reparar. Para. Olha para essa pessoa, fala assim, ó, para de ficar reparando onde não é para reparar. Ah, mas fulano, mas ciclano. E Jesus está falando: vem viver o extraordinário, vem, não, fica focado, foca aqui. Você tá lá, a coisa estava prosperando. Aí você fica aqui, ó. Vai ler um livro. Vai fazer alguma coisa produtiva. Quem está entendendo isso aqui? Quando ele reparou no vento, o que aconteceu? O texto diz: ficou com medo. Primeira coisa. Então a primeira coisa não foi afundar. A primeira coisa foi sentir medo. Você tem que entender que o medo sempre vem antes de tudo dar errado. Por quê? Porque o medo, ele é um dispositivo, sabia?
O medo, ele está sinalizando para você que você tem que fazer alguma coisa para se manter seguro. Quem está entendendo isso aqui? O medo não é tão ruim assim. Não, eu não estou demonizando o medo. A gente tem que sentir medo mesmo. No meio de uma savana na África, você vai descer do carro que te mantém seguro dos leões? E se aparecer um leão, você vai sentir medo? Lógico. O medo é o que desperta o instinto da sobrevivência. Quem já andou de avião aí? Quem anda de avião aí? Quem nunca andou de avião? Faz assim, profetiza que você vai andar bastante de avião. Vou falar como meu saudoso vô que já está em Cristo. Está lá na glória. O avião só não pode derramar lá de cima. Mas olha para cá. Eu particularmente não tenho medo de voar. Não tenho. Eu não tenho. Era uma coisa que eu sempre sonhei. Sempre desejei. Por quê? Porque eu recebi aquelas profecias naquele culto pentecostal. Você vai ser profeta, vai voar as nações. Então, irmão, eu já criei uma expectativa, já. Aí eu ficava lá no fundo de casa olhando os aviões passando, sabe? Aí eu ouvia muito DVD do Marco Feliciano, falando assim, você vai voar, você vai não sei o quê. Aí eu ficava assim, mas será que eu vou mesmo? A concorrência é grande. Aí hoje, aos 38 anos de idade, já perdi as contas de quantos voos, quantas conexões. Já perdi as contas já. Mas presta atenção. Eu só diminuí agora porque estou como pastor local. Mas olha para cá. Eu nunca tive medo. Mas teve um voo para Curitiba, que antes de chegar no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, você tá doido? E eu não sei se o Cássio tá aí. Se não tiver, depois ele assiste. Ele estava comigo nesse voo. Tava eu, o Cássio e o nosso antigo pastor, indo para uma conferência com o Luciano Subirá. Irmão, de repente, o negócio parecia um carro passando numa estrada esburacada. Ele deu um solavanco de uma vez. O estômago foi parar aqui. Aí eu já comecei a escutar criança chorando. Já comecei a escutar gente desesperada, porque ele deu 3 de uma vez. Aí eu olhei assim e falei, cara, isso não é normal não. Aí ele começou. Aí o comandante falou assim, senhores passageiros, nós estamos passando nesse momento por uma turbulência muito forte. Eu peço que vocês mantenham o cinto afivelado. É assim que eles falam? É. Mantenham o cinto afivelado, senhores passageiros. É porque nós saímos do Mato Grosso do Sul, a temperatura estava na casa dos 29 graus. E nós estamos entrando agora e passando por uma massa fria. Porque nós estamos chegando e estamos sentindo os ventos sul. E a temperatura em Curitiba está na casa dos 11 graus. E nós vamos ficar 10 minutos nessa turbulência. Eu falei, 10 minutos? E o negócio começou a bater, irmão. As malas batiam em cima assim, ó. Começou a abrir as tampas do trem. Aí eu olhei pro pastor. Eu olhei pro profeta. O profeta estava assim. Aí eu falei, já era, mano. Eu vou orar aqui também, pai. Coloquei a cabeça aqui no encontro, aqui, ó. Eu senti medo, mas me deu uma vontade de ouvir aquela moça dando as instruções de novo.
Me deu uma vontade de ler aquele troço, daquele negócio, e ver como que é quando cai na água, quando cai no céu. Eu comecei, num desespero, como que faz? Posição fetal. Aí eu já comecei a colocar assim a perna aqui, ó. Se acontecer, é o medo. O medo desperta um instinto de sobrevivência. Você começa a fazer qualquer coisa. Quem está entendendo? Só que, peraí, isso é lá no avião. Deu tudo certo. Depois de 10 minutos, o comandante falou assim: senhores passageiros, sinta calmaria agora. Na verdade, São Pedro estava brincando, né? De quem soprava mais. E nós passamos no meio da brincadeira deles. Aí todo mundo começou a rir. Quem está entendendo? O cara é coach. Ele quebrou aquele momento. Quem está entendendo? Mas presta atenção. Uma coisa é ali, né? Tá. Mas e quando essas turbulências estão acontecendo na tua vida, na tua família, nos teus negócios? Uma coisa é estar dentro do barco. Mas e o Pedro? Que agora está reparando o vento, que o ameaça. Ele é tomado pelo medo. Só que aqui tem uma diferença. Pergunte qual? Os discípulos estão com medo, mas estão agarrados aonde? Olha para mim aqui. Os discípulos estão com medo, mas estão agarrados aonde? Eu lá no avião, chegando em Curitiba, estava com medo. Eu estava fazendo o quê? Posição fetal. Tentando fazer. Mas e o Pedro? Que não tem aonde pegar. Ai, preguei para chegar aqui. Olha para cá. E o Pedro que não tem aonde segurar? Porque uma coisa está com medo, mas você tem aonde segurar. Outra coisa está com medo e não ter aonde segurar. Faz o quê? Você chegou aqui assim hoje, filho, com medo, desesperado, e o pior, você não sabe aonde se segurar. Quando Pedro percebeu que estava afundando e não tinha onde segurar, o que ele fez? Vamos ver o que ele fez? Vamos ver. Vamos lá? Gritou: Senhor, salva-me! Ele chamou por quem? Ele chamou por quem? Aqui vem uma das lições mais preciosas. Quando tiver tudo arrebentando na tua vida e você não ter aonde segurar, você já sabe quem chamar. Você já sabe quem você vai invocar. Eu vou repetir. Você já sabe quem você vai invocar. Atos dos Apóstolos está escrito: todo aquele que invocar o nome de Jesus, este será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor no caos é salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor na tempestade é salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, não sei porque você não está invocando ainda. Se eu fosse você, eu já abria a boca, meu filho. Se eu fosse você, eu já começar a gritar ele. Se eu fosse você, eu já começar a chamar por ele. Senhor, eu não tenho aonde segurar. Sabe o que ele faz quando você não tem aonde segurar? Sabe o que o Senhor faz quando você não tem aonde segurar? Ele estende a sua... eu queria estar aí. Ele estende a sua mão. Eu vou profetizar. Deus está usando a minha vida hoje aqui para te dizer que Ele está estendendo a mão para te salvar. Ele está estendendo a mão hoje para te resgatar. Ele está estendendo a mão dele. Os amigos que estão
está lá no barco não pode fazer nada. O João que está no barco não pode fazer nada. O Judas que está lá no barco não pode fazer nada. O Tomé que está lá no barco não pode fazer nada. O Felipe que está lá no barco não pode fazer nada. O Mateus que está lá no barco não pode fazer nada. Mas ele pode fazer tudo. Ele estendeu a mão. Deixa eu te falar, no caos os seus amigos não podem fazer nada mesmo. No desespero, aqueles a quem você confia não pode te salvar. Então pare de esperar naqueles que não estão vivendo o que você está vivendo. Não espere socorro de quem não teve a coragem de descer do barco como você. Você teve coragem de descer do barco um dia. Quem está entendendo isso aqui? Jesus estendeu a e segurou. Pedro, você não tem onde segurar. Pode deixar que eu te seguro. Eu te seguro. Sabe o que Isaías vai dizer? Eu te tomo pela tua mão. Eu te tomo pela tua mão e digo: tu és meu. Tu és. Eu vejo isso acontecendo aqui. Eu vejo Jesus estendendo a mão, porque um dia ele chamou Pedro pelo nome. Eu vejo ele estendendo a mão e dizendo: Pedro, tu és meu. Eu tenho um plano na sua vida. Essa água não te afoga. Esse mar não te afoga. Eu vou profetizar para quem vem receber. As águas desse caos não vai te afogar. As águas turbulentas desta situação difícil não vai te matar, porque hoje é a reunião do socorro de Deus. Vem, Pedro, homem de pequena fé, homem chaleira, homem de porca fé. Vem. Agora, sabe o que está acontecendo? De novo algo extraordinário. Pergunte como. O Pedro não foi? Sim ou não? Aconteceu ali um momento de queda, né? Normal na nossa vida. Aí Jesus segurou. Sim ou não? Mas e para voltar para o barco? Ele não tem que andar de novo sobre as águas? O texto não está dizendo que Jesus está carregando ele no colo. Na verdade Jesus não vai te carregar no colo. Se você está esperando que ele te carrega no colo, que nem alguns workshop, no colinho do papai, aí fica 30 minutos repetindo a mesma coisa. No colinho do papai. Não, ele não vai te carregar no colinho. Ele vai te dar estrutura para você caminhar com ele. Quem está entendendo? Aí o Pedro está andando. Aí eles entram no barco. Eles entram no... O que vai acontecer? O vento. Jesus não poderia ter cessado o vento antes de tudo? Por que ele não acalmou antes? Agora você está entendendo porque você está tendo que passar por algumas coisas? A experiência vai valer a pena. Pergunta por quê? Porque o testemunho daquilo que você está vivendo vai impactar muitas vidas. Então você precisa entender que às vezes ele não vai acalmar vento nenhum mesmo não. Porque se ele acalmar o vento, você não vive o extraordinário. E essa noite ele está te chamando para viver, Vem viver o extraordinário. Vem. Quem está entendendo?
Agora a pergunta é: só quem vai viver o extraordinário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulei aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quem vai viver o extraordinário? Quem vai viver o extraordinário? Quem vai viver? Ah, se eu fosse você, eu dava um salto dessa cadeira aí. Já muda o fundo, meu filho. Já troca o fundo aí. Ô, labada, aumenta o fundo. Ô, glória! Só quem vai viver o extraordinário já ia ficando de pé dando glória. Eu já ia ficando de pé dando aleluia. Pastor, eu prefiro a segurança do barco. Deixa eu te falar uma coisa, então não sinta inveja quando os Pedro começar a andar sobre as águas. Não sinta inveja dos Pedro quando começar a viver os extraordinários. Não sinta inveja. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que tem muita gente por aí que ele nunca tem coragem de dar um passo a mais na vida. Tem pessoas aí que ele nunca, jamais. Só que aí quando os amigos dele começam a viver o extraordinário, começa a conquistar, começa a avançar na vida, aí começa: estudamos na mesma escola, frequentamos os mesmos bailes, nós tomamos da mesma água. Sabe qual é a diferença? É que você nunca quis dar um passo a mais. Tem muita gente que nunca deu um passo a mais. É assim ou não é? Então não sinta inveja. Pega a história dos seus amigos que estão prosperando e ao invés de sentir inveja deles, se inspira na história deles. Quem está entendendo isso aqui? Fala assim para essa pessoa que está perto de você: quando eu começar a ver o extraordinário, não precisa sentir inveja de mim, não. O convite para descer do barco é para você também. Você vai começar a sair do barco hoje na oração. Começa a apresentar a tempestade. Começa a apresentar o caos. Começa a apresentar o vento. Começa a apresentar essa situação para Deus agora. Se você trouxe o seu pedido de oração, já segura na sua mão. Quero chamar meus pastores aqui. O pastor Gomes vai estar ungindo meus pastores aqui. Pega o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Essa palavra falou com você? Sim ou não? Rapaz, não tinha nem no YouTube isso aqui, hein? Agora vai ter. Lá no canal da igreja. É isso que torna a terça profética. Mensagem rema. Mensagem revelada. Fecha os teus olhos. Começa a apresentar o Senhor agora. Onde o vento está soprando, filha? Qual é a área da sua vida, filho, que a tempestade está mais forte? Qual é a área da sua vida que já está tornando até insuportável a situação? Talvez você saiu para viver o novo. Mas na verdade, o que você teve que enfrentar foi muita humilhação. Tempo de vergonha.
mas as coisas vão mudar. Se você não tiver palavra, apresenta lágrima. Pastor, o meu medo é perder minha família. Pastor, já tem 3 noites que eu não paro de pensar nisso. Eu estou tentando parecer forte. Eu estou dizendo que está tudo bem, está tudo certo, não vai acontecer nada. Mas quando eu olho para os meus filhos e eu não tenho certeza se vai ficar tudo bem, a angústia bate, e bate forte. O medo, ele vem. Isso, começa a falar com Deus. Pastor, eu estou com medo de não bater as metas. Pastor, eu estou vendo os outros sendo promovidos e eu estou ficando. O ano está terminando, pastor. Eu não quero ser rebaixado. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Pastor, eu preciso de matéria-prima para o meu trabalho. Mas os fornecedores já falaram que se eu não pagar os boletos atrasados, não vai me fornecer nada. Pastor, não sei mais o que eu faço. Eu acreditava que a minha família era o porto seguro. Mas o porto seguro está afundando. Eu não sei mais o que eu faço. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome santo e sagrado de Jesus, seu Filho, eu levanto um clamor nesta noite, ó Deus. E eu levanto um clamor juntamente com a tua igreja. Eu levanto um clamor juntamente com os teus filhos e com as tuas filhas, meu Pai. Meu Deus, que estão olhando para o vento, que estão diante do caos e não sabem o que fazer, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus agora, assim como o Senhor estendeu as suas mãos para Pedro, estenda as tuas mãos agora para este homem, estenda as tuas mãos agora para esta mulher, estenda as tuas mãos agora, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, começa a salvar esse homem, começa a salvar essa mulher, começa a salvar agora. Pastores, pode orar por eles. Senhor, estenda as tuas mãos, meu Pai, começa a resgatar agora, Senhor, começa a salvar agora essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus agora, ó Deus Todo-Poderoso. Vai colocando as tuas mãos, vai colocando as tuas mãos, meu Deus, e toda tempestade que não foi o Senhor e foi o inimigo, toda tempestade, todo vento que não foi o Senhor, foi o inimigo, eu repreendo agora todo espírito maligno. Eu repreendo agora no nome de Jesus todo obsessor. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus todo espírito de perturbação que está perturbando a alma dessa mulher, todo espírito de perturbação que está perturbando a alma desse homem, todo espírito de perturbação agora, no nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, continua orando, em nome de Jesus. Ao que está sentado
que não sejam as minhas mãos, sejam as suas mãos. Ao que está Tocando, Senhor. sentado Grande candalabara, chorebe calababas. no